Olá pessoal, então bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer uma revisão aqui para a prova, tá? Então estou gravando a aula para o dia 15 de outubro, tá? De 2020, tá? No dia 20 a gente vai tirar as dúvidas, né? Para quem quiser participar ao vivo no Google Meet. E no dia 22 de outubro a gente faz a primeira prova também ao vivo, entra ao vivo às 1h30. Eu vou depois passar para vocês os endereços, tá? E qualquer coisa, né, pode cobrar aí. Vamos fazer uma revisãozinha aqui, tá? Que a gente começou a falar. A gente vai abordar os 5 arquivos que eu passei para vocês, que eu chamei de aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. No livro do Moran Shapiro, tá? Deixa eu ver aqui. Vai até o capítulo 3. Deixa eu ver aqui, confirmar certinho. Tá. Capítulo 3. Eu já passei ele também para vocês, tá? Avaliando as propriedades, tá? É o Moran Shapiro, né? E o capítulo 4 não. O capítulo 4 do Moran Shapiro, ele vai abordar a primeira lei para volume de controle, onde eu tenho uma entrada e uma saída de massa, né? E vai através da primeira lei da termodinâmica calcular as grandezas de interesse, o trabalho produzido, o calor perdido por um dispositivo, um equipamento, né? Tá? Vai mostrar aqui a equação da continuidade, tá? Então eu vou deixar isso aqui para a segunda prova, tá? Mas vai cair a primeira lei para sistema fechado, porque eu já abordei isso, né? Lá no começo, quando eu falei dos gases perfeitos, né? Tá? E dos arquivos que eu tenho passado para vocês, eu já passei. O último foi o aula 5, né? Eu já passei esses arquivos aqui para vocês, né? O capítulo, as tabelas termodinâmicas, né, que a gente vai usar vai ser esta aqui, né? Tá? Que eu fiz os exercícios para vocês aí, né? Eu já fiz usando essas tabelas ao invés de usar o programa, né? Então é do livro Princípios da Termodinâmica para Engenharia. Tá? Eu passei 2 listas de exercícios, tá? Para vocês fazerem, não precisa entregar. Ok, já mandei no e-mail de vocês. Tá? Passei o diagrama de Mollier também, que a gente vai usar, pode usar para a prova, tá? Ok, então vocês têm ela guardada. Mas na prova eu vou caminhar, se for usado. Se ela for ser utilizada, eu encaminho para vocês, tá? Para não ter problema de pegar as tabelas que não... Pegar outro diagrama de Mollier, né? Tá? Eu passei alguns textos para vocês também aí já. E utilizei aquele livro, né? Em inglês, estava fazendo as aulas em inglês, tá? Eu já fui enviando para vocês. Então eu vou fazer uma revisão aqui, tá? Baseado aí na... Deixa eu só ver se tá gravando, tá ok. Uma revisão rápida, tá? Baseado no texto em português, né? Que é o texto resumo, né? Que eu chamei de... Vai de aula 1 até a aula 5, tá? Então não cai a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, cai a primeira lei para sistema fechado, aí cai na primeira prova, tá? A gente definiu o que é um sistema termodinâmico, né? O sistema termodinâmico é uma região, né, arbitrária que a gente vai fazer o nosso estudo termodinâmico, tá? Então é uma região que você escolhe, né, na qual você vai estudar e aplicar as leis né, de conservação de energia, a lei da equação da continuidade. Nós vamos aplicar também a segunda lei, né, lá de Newton, né, para a gente calcular as grandezas de interesse. Então é a região de interesse, né, onde tem nessa região tem uma certa quantidade de matéria, que é a nossa substância de trabalho, pode ser a água, pode ser um refrigerante, né, e ele pode ser tanto um sistema aberto, que se chama volume de controle, e a sua região é delimitada pela superfície de controle, ou como uma região fechada, que no caso aqui, por exemplo, um cilindro, um cilindro pistão com ar aqui dentro, né? Ou um vapor d'água, por exemplo, tá?
E tudo que é externo ao meu sistema termodinâmico, seja ele aberto ou não, a gente chama de meio vizinhança, tá? E a gente vai ver que as grandezas trabalho e calor, ela acontece ali na fronteira do sistema, né? Então ela depende do caminho, como se chegou, né? Naquele estado. Se eu sair do estado inicial 1 e vou para o estado inicial 2, né? Então eu tenho uma mudança de estado e de acordo com o que é feita essa mudança de estado, eu vou ter um certo valor de calor fornecido ou rejeitado, calculado, ou a mesma coisa para o trabalho. Tá? Então, essas duas, tanto trabalho e calor, né? Então elas dependem do caminho, né? Então a gente calcula elas usando a diferencial inexata. Então você não pode fazer diferença, né? É, W2, por exemplo, W2 menos W1 para calcular o trabalho, né? A mesma forma é o calor, né? A gente tem que, deixa eu só abrir aqui também o Whitebird que eu instalei aqui, né? É um programinha bacana. Que pena que eu não estou ainda com a mesa digitalizadora. Ué, deixa eu ver aqui. Ué, mas eu já tinha instalado. Deixa eu ver aqui. Microsoft Whiteboard. Ah, entendi porque que eu desinstalei aqui. Deixa pra lá. Bom, vamos continuar aqui. Então, o sistema fechado, né, é um sistema no qual não há fluxo de massa, tá? Então, só tem através dele a transferência de energia na forma de calor e trabalho, né? Não há fluxo de massa porque da equação lá da continuidade, né? A vasomássica é a massa específica, né, vezes o volume e a área, né? Ele não tem, a velocidade é baixa, né? Então não tem, praticamente a vasomássica é zero, né? E é um sistema fechado, que então não tem uma entrada e uma saída de ar. Então a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui mais no fim. Acho que ela tem aqui no exercício. Aqui. Aqui ela tá. Botei um formulário aqui. Onde que ela tá aqui? Nessa aqui eu acabei não colocando aqui a definição dela. Mas ela tá aqui, ó. Né? Não, aqui ela tá numa outra forma. Deixa eu ver se ela tá no outro arquivo aqui. Aula 2. Não tá. Vamos ver aqui, pessoal. Também não tá aqui. Eu tô querendo mostrar uma equação, não tá. Acho que aqui vai ter. Vamos ver. Da vasomássica. Aqui também não. Deixa eu ver aqui o que você vai ter aqui. Não, também não. Então essa é a 5 na 6 aqui, vamos ver. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui acho que vai ter. Não, não tá. Bom, deixa pra. Depois Bom, o que eu quero falar é o seguinte, né? A vasomássica, ela é zero, né? No caso do sistema fechado, né? Então não há fluxo de massa, né? A vasomássica, né? Kg por segundo, né? É o ρ vezes a velocidade vezes a área, tá? Então o ρ é Kg por metro cúbico, a velocidade é metro por segundo e a área m ao quadrado. Então eu vou cancelar, então vai me sobrar kg por segundo. Tá? Eu falo que não tem massa ou não tem vazão em massa, que é kg por segundo. E a vazão mássica, né, ela tem a velocidade ali na sua fórmula. Né? Vou escrever aqui que fica melhor. A
vazão máxima é ponto, tá? Então vou escrever assim, M ponto, deixar o ponto aqui do lado direito, é igual a massa específica vezes velocidade vezes a área. Então, a velocidade no sistema fechado, existe a velocidade ali dentro, sim, mas os valores são muito pequenos. Quando eu tiver uma abertura, né, uma entrada, uma saída, que no caso eu falo de volume, da definição de volume de controle, aí sim eu vou ter a vazão máxima propriamente dita, né? Então, assim, a vazão máxima no sistema fechado é praticamente nula, praticamente igual a zero. E já no volume de controle, né, eu tenho, né, é um sistema no qual ocorre uma vazão máxima através de uma entrada e uma saída. Não pode ter mais de uma entrada? Sim. Pode ter mais de uma saída? Sim. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo do sistema fechado, né, o exemplo de um sistema aberto, né, onde eu tenho, né, uma entrada de ar, né, a admissão de ar, né, onde eu tenho meu fluido aqui que está sendo comprimido, né, então eu necessito aqui de uma potência ao meu sistema, né, termodinâmico, né, para poder haver a compressão aqui do ar, né, que é o meu gás aí de trabalho, e tem a saída, né, do meu fluido, do meu volume de controle, né. Então eu tenho uma entrada e uma saída, tá? E aqui dentro dele eu falo que eu tenho o meu volume de controle, que é a minha região onde minha atenção está voltada, e delimitado pelo volume de controle a gente chama de superfície de controle, tá? A gente falou também sistema isolado, né, quando não há qualquer interação entre o sistema e sua vizinhança, né? Tá? Então não ocorre fluxo de calor, vazão máxima e nem transferência de energia, né, na forma de trabalho. Estado e propriedades de uma substância, né? Então a gente comentou basicamente, falou bastante da água, né? Ela pode existir sob várias formas, né? Tanto, e a gente mostrou aqueles gráficos lá da temperatura em função do volume específico, né? Como que se comporta a água quando eu forneço energia para a mesma. Então a gente analisou desde da água no estado sólido, na temperatura de menos 40 graus Celsius, até, né, ela se tornar vapor superaquecido, né? Então a gente viu também que quando a gente aumenta a pressão, né, aumenta-se também, diminui-se a região de calor latente de vaporização, né, que é a diferença de entalpia para título igual a 1, título igual a zero. E se a gente aumentar a pressão acima da pressão crítica, né, ocorre uma pequena variação ali da temperatura de congelamento, né, muito pouco, né. E as definições também, né, se eu tiver minha temperatura, meu fluido e a pressão for maior que a temperatura crítica, a pressão crítica, né, a gente tem um vapor superaquecido. Mas se eu tiver a pressão maior que a pressão crítica, mas a temperatura baixa, aí eu vou ter líquido comprimido. Enfim, a gente mostrou como que se comporta o fluido, né? E a nossa atenção vai ser mais voltada para a fase vapor e a fase bifásica, né? Porque e a gente viu também que na fase líquida, né, as propriedades variam um pouco, né, que o fluido é pouco compressível, né, então a gente poderia até adotar, por exemplo, o valor da entalpia da água, por exemplo, ela na pressão atmosférica, né, de 1 atm, né, ou 101 kPa, a gente poderia adotar o seu valor da entalpia como sendo o valor para título igual a zero, né, como se fosse líquido saturado, porque as suas propriedades variam um pouco, né. Tá? Aqui ele fala, né, como é que cada uma das propriedades de uma substância num dado estado tem somente um valor definido, né? Essa propriedade tem sempre o mesmo valor para cada estado, independente de qual forma a substância chegou a ele, né? Então a gente viu também que a gente necessita de pelo menos duas propriedades para definir o estado, né? E, a propriedade que ele fala aqui que não interessa como que ela chegou naquele estado, né? Não depende do seu caminho, exceto para calor e trabalho, né? As propriedades termodinâmicas podem ser divididas em duas classes, né? A gente viu a propriedade extensiva e a intensiva. A extensiva ela depende, né, da região, tá?
do tamanho da sua extensão, né? Por exemplo, volume e massa. Então, se eu dividir meu volume pela metade, essa propriedade de volume, o seu valor vai alterar. Então, isso significa que ela é uma propriedade extensiva. Se eu pegar essa propriedade e dividir pela massa, ela passa a ser uma propriedade intensiva. A gente viu isso porque a gente parte do princípio que a gente não conhece, né, a massa que está contida dentro do nosso sistema. Então a gente trabalha com propriedades intensivas, que são propriedades divididas pela massa, ou também, no caso aqui, a temperatura e a pressão. Então, se eu tenho um sistema que está numa temperatura, né, de 100 graus Celsius, se eu dividir esse sistema pela metade, ele vai continuar tendo 100 graus Celsius. Então, é uma propriedade intensiva, né? Não depende do tamanho ou extensão do meu sistema, né? A gente definiu o volume específico, uma propriedade que é importante para a gente calcular várias outras, né, como por exemplo a vazão mássica, potência, né, do equipamento, né? É o volume pela massa, energia interna específica, né? A gente viu que ela é também importante porque quando eu tenho um trabalho, né, de escoamento no meu fluido, né, que é a pressão vezes o volume específico, né, a energia que o meu fluido tem, que é além do meu trabalho de escoamento, que é o produto pressão vezes o volume específico, a gente tem também a energia interna que vai caracterizar, né, a energia que minha substância contém, né? Então a gente viu que essa energia, vou botar aqui, tá aqui a nossa entropia igual a U mais P vezes V, né? Tá? Então é importante o cálculo aí da nossa energia interna. Massa é M a massa do sistema, V o volume e o maior. Né? A gente viu também, a gente vai apresentar as propriedades maiúsculas, né? Como uma propriedade extensiva, né? E as minúsculas com uma propriedade intensiva, né? Então a gente viu lá que nas tabelas termodinâmicas, né? Mostrei para vocês, a gente trabalha sempre com valores específicos, né? Com propriedades específicas, são propriedades intensivas, né? Ok? Que não depende da massa. Então todas as propriedades aqui, vocês podem ver que elas estão divididas pela massa. Então parte do princípio que eu não conheço a minha massa do meu sistema. A gente viu também quais tipos de processos que a gente pode ter, né, e as suas formulações, né? A gente apresentou aqui, né, de acordo com o tipo de processo. Por exemplo, aqui são cálculo do trabalho, a primeira lei para sistema fechado, a equação de estado, como que ela se comporta de acordo com o tipo de processo. Isso para mudança de estado para gases ideais, né? Então, por exemplo, meu vapor superaquecido para uma determinada região, eu posso considerar ele como um gás perfeito, né? Então eu posso utilizar essas formulações. Como que eu calculo o trabalho rejeitado ou recebido pelo meu sistema? Como que eu calculo a variação de energia interna? Como eu calculo a variação de entropia? Como que eu calculo a variação de entalpia, né? Se eu tiver no meu sistema submetido a um processo, seja ele a pressão constante, volume constante, temperatura constante, quando eu não tenho troca de calor com o meio, com a vizinhança, e quando qualquer uma das propriedades, né, do meu sistema pode variar. No caso aqui eu estou falando de processos envolvendo gases ideais, né? Então a gente chama de processo politrópico. Tá? Então a gente abordou, né? Vocês já viram também, tinham visto isso lá na física. Ciclo termodinâmico, né? A gente viu a diferença, o que é um ciclo termodinâmico, né? Por exemplo, numa turbina, numa central termoelétrica, né? Ou, por exemplo, a geração de energia elétrica utilizando vapor d'água superaquecido, né? Então aquela água está percorrendo o ciclo termodinâmico. Uma hora ela está como vapor superaquecido, uma hora ela está como água, né? Então ele fala que quando o sistema em um dado estado inicial passa por certo número de mudanças de estados ou processos e finalmente retorna ao estado inicial, o sistema executa um ciclo. A gente viu também que o ciclo mecânico é diferente do ciclo termodinâmico, né? Tá? Lá eu tenho a expulsão dos gases no ciclo de motor a combustão interna, né? Tá ok?
E a lei zero da termodinâmica, quando os dois corpos têm a mesma temperatura, dizemos que estão em equilíbrio térmico, né? Tá? A gente falou das escalas de temperatura, é importante a gente, né, conhecer, né, trabalhar, no caso, por exemplo, sempre com os valores absolutos, né? Por exemplo, quando eu for calcular as propriedades de gases, utilizando as equações de estado. Tá? Aqui a gente é, apresentou, fez alguns exercícios de transformação de unidades, definição de pressão, né, que é uma propriedade termodinâmica, né, ela, a relação entre a força e a área, né, onde está sendo aplicada essa força, né, e a gente é uma propriedade importante porque ela vai possibilitar a gente calcular várias outras grandezas como a potência de um equipamento, né, o trabalho também que esse equipamento realiza, né. Nessas tabelas termodinâmicas, né, lembrar que a gente sempre trabalha com os valores de pressões absolutas, tá? Então, quando não se fala, subentende que a gente está falando de pressão absoluta, tá? Aqui a gente definiu o que é a pressão absoluta, né, a pressão atmosférica e a pressão de vácuo, por exemplo, um fluido que está entrando ali numa bomba, né? Então ali eu tenho uma pressão abaixo da pressão atmosférica, né? Então, okay. As unidades que é importante, tá? Eu até apresentei aqui um programinha para a gente trabalhar com, facilitar, né, fazer as conversões, né? E na prova sempre trabalhar, colocar as unidades e prestar bastante atenção no que se diz, no que se pede, qual a unidade que está se pedindo no problema. Se não pedir, se não falar nada, a unidade padrão nossa vai ser no sistema internacional. Então sempre carregar, na hora que fazer as contas, né, as unidades, né, para que não haja um problema de esquecimento aí na hora de fazer a conversão das unidades. Aqui, por exemplo, a gente viu, né, a utilização do manômetro em U, né, a gente vai abordar lá na frente a estática de fluidos, né, mas nisso a gente fala um pouquinho de como se calcular a pressão, né, a queda de pressão numa tubulação, onde eu tenho aqui um orifício calibrado, né, então o fluido está sendo estrangulado aqui, vai ter uma queda de pressão, né, então a gente pode usar o manômetro U para medir essa queda de pressão. Então observe que o fluido, aqui eu tenho um fluido escoando, e aqui eu tenho um tipo de fluido e aqui eu vou ter um outro tipo de fluido, né? Então dependendo do fluido que está escoando aqui, né, eu tenho que utilizar um fluido mais pesado, como o fluido manométrico, que é esse fluido aqui que está na cor azul, né, tá? Então basta eu medir essa altura de cota aqui do meu fluido manométrico e multiplicar por uma massa específica do meu fluido, né, e do meu fluido manométrico, e também pelo G da aceleração da gravidade, que eu vou ter, né, a queda de pressão do meu fluido que está escoando nessa tubulação, onde aqui eu tenho, né, uma seção na qual eu mesmo está sendo estrangulado, né, uma seção que tem um orifício circular aqui, né, tá? Aqui eu estou aplicando, calculando, é um exercício, né, que ele já dá a equação teórica para o cálculo da vazão em massa em kg por segundo, né? Então observe que, na verdade, essa expressão aqui ela vai vir deduzida da equação de Bernoulli quando a gente for lá na frente calcular o escoamento que passa através de uma seção com orifício, né? E o cálculo aqui do CD, que é o coeficiente de descarga, ele vem de ele adota-se valores experimentais de acordo com o tipo de escoamento. Então, se eu tiver um escoamento laminar, o CD vale um valor. Se eu tiver um escoamento turbulento, o CD tem outro valor. Mas por que ele é colocado aqui? Porque essa dedução aqui para se calcular a vazão em massa, tá, que está passando através desse orifício calibrado aqui na tubulação, né, na admissão desse motor a diesel, ela é obtida através de uma equação de Bernoulli que utiliza-se de certas hipóteses simplificadoras. Então, para poder corrigir, e se ela utiliza de certas hipóteses simplificadoras, eu não vou ter um resultado real quando comparado, né, com a realidade. Então, eu utilizo esse fator, esse coeficiente de descarga CD para corrigir esse erro, né? E a utilização dessas equações simplificadas, como a equação de Bernoulli, facilita os cálculos de engenharia, né? Então aqui eu utilizo o manômetro em U
para calcular, né, a pressão que ocorre aqui, né, do meu escoamento, tá? A pressão, no caso aqui, provavelmente ele está medindo a pressão aqui de atmosférica, né? Ou a pressão, na verdade ele está medindo a pressão do meu fluido que se encontra aqui dentro, né? Tá? Tá, ok? Então observe que é uma pressão de vácuo aqui, né? Depois vocês dão uma olhada aí, ó, porque ele está succionando o meu fluido manométrico aqui de cota L. Então se não tiver entrada de fluido aqui, né, o L é zero. Então, como se aqui fosse uma pressão maior que a pressão atmosférica, né, ele tenderia a expulsar aqui meu fluido manométrico em vermelho, né? Tá? Então vou deixar para vocês analisarem. Depois ele calcula a área, calcula essa queda de pressão, né, dado pela expressão ρGL, tá? A massa específica do ar, que é o fluido que está escoando aqui, né, que está sendo succionado aqui na dimensão do motor diesel, é em torno de 1,2 kg por metro cúbico, né? Tá? E a área é a área de seção de entrada aqui do meu orifício, né? Ele deu o diâmetro, né? Então aqui eu consigo calcular a vazão em massa de ar que está sendo admitida no motor a diesel aqui, né? Então observe que eu precisei apenas utilizar o manômetro em U e conhecer da literatura o valor do CD, que é o coeficiente de descarga, né? Tá, ok? Então eu preciso saber desse valor, né? No caso aqui é 0,59. Esse CD depende também do regime de escoamento. Então se eu tiver escoamento aqui a baixas velocidades, eu vou ter um valor de CD. Se ele tiver velocidades mais altas, o meu CD vai ser outro valor, tá? Aqui tem alguns exercícios, tá, que vocês podem dar uma treinada aí, né? Exercícios para calcular a pressão, né? Então ele dá a pressão no sistema internacional, né, em kPa, né? Ele fala que é uma pressão efetiva porque é lida pelo manômetro, né? E ele dá a pressão atmosférica local, que é medida pelo barômetro, que dá. Então uma está em kPa, outra está em megapascal. Aí ele pede para calcular a pressão em outras unidades. Então é necessário tomar o cuidado para fazer as conversões. O Psi A, né, o A aqui é de absoluto, tá? E o Psi, vocês vão ver, vou deixar para vocês pesquisarem o que significa o Psi, tá? Deixa eu ver se tem. Eu acho que não vai ter nesse programa aqui o Psi, não. Deixa eu ver, pressão. Mas eu vou deixar, deixa eu ver se vai. Ah, vai ter sim aqui, ó, tá? Então, mas vocês vão ver o que é Psi, tá? Então vou deixar para vocês pesquisarem aí. Tá? Psi é alguma coisa, né, dividido pela área, é a pressão dividido pela área. Tá, ok? Então vou deixar para vocês saberem o que é Psi. O A é aqui de absoluto, tá? Ele pede também para calcular em kgf por centímetro quadrado e pede para adotar aqui a massa específica do mercúrio, né, que é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então aqui vocês vão é um exercício simples, mas que vocês vão trabalhar a conversão de unidades, tá? Então no caso na prova, né, aí vocês descrevam essa conversão na resolução do exercício na prova, tá? Aqui é uma transformada ele dá a temperatura em Celsius, pede para transformar em outras unidades. Aqui o manômetro tem uma certa massa específica, a diferença de altura é 50, né? Qual a diferença indicada em kgf? Então, esse 50 aqui eu tenho que passar para metros, então ele deu, deixa eu ver a fórmula aqui. Aqui, ó, ele deu aqui o L, né? Tá, da pressão, então ele deu uma altura de cota, né? Então você tem que multiplicar pela massa específica o G, né, do fluido manométrico, né? Então tem que ver aqui qual fluido manométrico que ele está falando, né? Então ele fala que de um fluido qualquer, ele não tá falando qual fluido, né? Mas ele vai depois referenciar aqui, ó. Então se o manômetro for mercúrio, então eu vou usar a ρg do mercúrio, né? Então eu vou usar a massa específica do mercúrio. Lembrar também que aqui é dessa fórmula aqui, né? Se eu precisar da massa específica do mercúrio, basta eu multiplicar a densidade do mercúrio, que é 13,6 adimensional, vezes a massa específica da água, a 4 graus Celsius. Então é 1000, né? Então é 13,6 vezes 1000, né? Eu vou ter a massa específica do mercúrio. Aí eu posso utilizar aqui para resolver o exercício. Aqui é outra
para determinar a pressão, né? Ele dá o L, né? Ele está dando esse L aqui, eu tenho que multiplicar pelo ρg, calculo a pressão no sistema internacional ou a unidade que ele estiver pedindo. Aqui, deixa eu salvar o arquivo. Vamos aqui para a aula 2. Tá? O arquivo 2, né, fala de substâncias puras, tá? Então a gente viu lá, a substância pura é aquela que tem a composição química invariável homogênea, né? Ela pode existir mais de uma fase e a sua composição química é a mesma em todas. Por que ele define, né? Ele fala de substância pura porque a gente vai trabalhar com uma certa substância pura no nosso equipamento, né? Então a gente não vai trabalhar com substância que não seja pura, né? Então, uma delas, aí ele dá exemplos aqui e tal, e a água é uma delas com a qual a gente vai usar. Existem outras, né, que são outros fluidos, por exemplo, refrigerante, que é utilizado no ciclo de refrigeração, né, e por isso que ele define, né, então, porque a gente vai trabalhar, a nossa substância de trabalho que vai ser utilizada no meu equipamento vai ser uma substância pura, né. Aqui, né, a gente viu aquele gráfico lá da pressão ou da temperatura em função do volume específico, tá? Naquele livro de inglês, né? Então a gente viu o que acontece quando tem um sistema, né? Aqui ele começa já como líquido, né? Lá começa como gelo, né? Então aqui não está representando o gelo aqui, né? Então o fluido está sendo submetido a uma certa pressão, né? Tá? Ele tem assim um quilo de massa, né, da água contido nesse conjunto êmbolo-cilindro, né? Então, à medida que eu vou fornecendo energia, que é o calor, né, ele vai se transformando, a sua temperatura vai aumentar. Na hora que ele se encontra como líquido subesfriado, tá? Ou líquido comprimido, tá? É a mesma coisa. À medida que eu vou fornecendo energia, essa temperatura do meu fluido vai aumentar, né? Ele vai chegar na iminência de começar a sua mudança de fase, que a gente chama de líquido saturado ou título igual a zero. Então, nesse momento aqui, eu vou ter o valor da minha temperatura é igual à minha temperatura de saturação e a minha dada pressão que ele tiver sido submetido vai ser a minha pressão de saturação. E aí, à medida que eu continuo fornecendo energia, vai ocorrer a mudança de fase, né? Eu vou ter um processo, nessa mudança de fase a gente viu que é um processo, né, isotérmico, a temperatura não varia. Então eu vou ter minha definição do cálculo do título, né? Vai ser possível calcular o título, né? Quando eu continuar fornecendo energia, né, para o meu conjunto êmbolo-cilindro, né? Ele vai se transformar, ele vai vaporizar ou transformar todo o seu fluido, a última gota d'água em vapor, e eu vou ter, então, eu vou chegar na condição de vapor saturado seco, que é o meu fluido que vai estar ainda na sua temperatura de saturação, desde quando ele começou aqui como líquido saturado, né, e o seu título vai ser igual a 1. À medida que eu continuo ainda fornecendo energia, observe que o volume específico vai aumentar, a massa específica vai diminuir, né, por isso que eu estou tendo um aumento aqui da altura do meu pistão, né, e se eu continuar fornecendo, a minha pressão vai aumentar e a temperatura também vai aumentar, vai ficar bem maior em relação à sua temperatura de saturação, tá? Aqui define-se, deixa eu aumentar um pouco aqui, define-se a temperatura de saturação, tá? Então é aquela que se dá a vaporização de uma substância pura para aquela dada pressão, né? E essa pressão é chamada de pressão de saturação. Líquido saturado, né? Se uma substância se encontra como líquido, a temperatura e a pressão de saturação diz que ela está como líquido saturado, tá? No caso ela vai estar como título igual a zero. Líquido subresfriado ou líquido comprimido, né? Se a temperatura do líquido é menor que a temperatura de saturação para a pressão existente, o líquido é chamado subresfriado. Significa que a temperatura é mais baixa que a temperatura de saturação para a dada pressão. Ou líquido comprimido, né? Significando que ser a pressão maior que a pressão de saturação para a temperatura dada. Tá? Então, as definições de líquido subresfriado e líquido comprimido, né? Ela se dá apenas quando eu olho, por exemplo, eu digo que o meu fluido é líquido, meu fluido que está na fase líquida, né, ele é líquido subresfriado quando eu olho para o diagrama TV
E eu falo que o mesmo é líquido comprimido quando eu olho para o diagrama PV. Desculpem. A definição de título é a massa de vapor pela massa total, tá? Então se aplica apenas na região, né, de mudança de fase, tá? Vapor saturado, né, se uma substância se encontra completamente como vapor na temperatura de saturação, é chamado de vapor saturado, tá? Se ele for um vapor, eu posso chamá-lo, né, para título igual a 1, eu posso definir, chamá-lo também de vapor saturado seco, tá? Então ali significa que ele tem título igual a 1, tá? O vapor superaquecido é quando a minha temperatura, meu fluido, né, a temperatura aumentou, o volume específico aumentou, né? Eu tenho, né, ele na condição com um valor de pressão e temperatura bem maior que a sua temperatura de saturação, tá? Aqui a gente apresentou os gráficos, né, de TV e PV, né? Então a região de líquido. Então aqui a gente não está abordando a região do fluido no estado sólido, né? Vai nos interessar essas fases, né? Fase líquida, bifásica e de vapor superaquecido. A gente viu também que para uma determinada região, né, e principalmente para pressões moderadas, baixas, né, e valores altos do volume específico ou baixos da massa específica, eu posso considerar o meu fluido como um gás perfeito. Aí eu posso utilizar lá o PV igual a MRT, as equações de estado para gás perfeito, né? Aqui naquela aula em inglês a gente colocou aqui, né, se eu aumentar bastante a pressão, né, eu vou ter que meu fluido ele vai se encontrar nessa região, ele vai ser chamado de líquido comprimido. Se ele encontrar aqui em cima, se aumentar a pressão acima da pressão crítica e a temperatura acima da temperatura crítica, ele vai ser chamado de vapor superaquecido, tá? Os pontos críticos, né, são os pontos, máximos pontos que a gente tem nas tabelas de saturação, né, para água, dada seja ela entrada de pressão. Então, deixa eu botar aqui de lado aqui. Aqui ficou melhor. Então, eu tenho aqui que para a tabela de pressão, meu maior valor que eu tenho, né, para calcular as propriedades da região bifásica, né, é exatamente a pressão de 220,9 bar ou 22,9 megapascal, né, e a sua temperatura máxima, que é a temperatura do ponto crítico, né, é o 374,1 Celsius para a água, né. Então eu só tenho minhas propriedades até esse ponto aqui, tá, que é meu ponto crítico, tá. Então aqui para a água tem esses valores, para outros fluidos, outras substâncias tem outros valores, né? A gente mostrou aqui, falou também mais rapidamente, né, no diagrama PT, né, como que ocorre o ponto triplo, que é um ponto onde as três fases, né, estão em equilíbrio, tá? Ele fala aqui, cadê? Corresponde ao estado onde as três fases se encontram em equilíbrio, tá? Então eu tenho também para a água, né, os seus valores corresponde a essa pressão aqui e essa temperatura bem baixa, praticamente quase igual a 0 Celsius, né? Propriedades independentes, né? Uma propriedade de uma substância, qualquer característica observável dessa substância, né? Um número suficiente de propriedades termodinâmicas independentes constituem uma definição completa do estado da substância. Então eu preciso pelo menos ter duas propriedades para definir meu estado, tá? E aqui a gente falou da energia interna, já tinha falado a definição de entalpia, né, que é uma propriedade importante, tá, que vai me caracterizar a energia que meu fluido contém, né. Aqui eu estou trabalhando com entalpia em Joule, né, se eu dividir pela massa passa a ser chamado de entalpia específica, é onde eu encontro aqui nas tabelas termodinâmicas seus valores, né. A definição de entropia, né, que eu tenho a minha variação de entropia e a transferência de entropia, né, aqui não está colocada a produção de entropia, né, tá, que a gente vai apresentar mais para frente. As equações de estado, a gente falou bastante delas, né, também as equações, então a gente viu que a gente pode usar ela nessa região aqui, né, para pressões moderadas. Então à medida que eu vou subindo aqui, eu tenho os valores de pressão vai subindo, então
Nessa região eu tinha apresentado até, era uma faixa rosa, né, onde eu posso utilizar a equação de gás perfeito, né, para calcular as grandezas, por exemplo, de pressão e temperatura do meu fluido na fase gasosa, né, tá? As definições, né, da constante universal, né, que é dado por esse valor aqui, né, 8,314, peso molecular e a constante universal para um gás particular R aqui, né, tá? Aí a gente fez vários exercícios, tá? Então é possível a gente calcular então várias propriedades, o volume específico, né, a massa específica, a temperatura, tá? Eu vou deixar para vocês aí darem uma estudada, tá? A gente fez bastante exercício. Aqui é um exercício que eu propus aqui na aula 2, determinar o volume molar específico, tá? De um gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão. Eles estão tabelados aqui, né? Tá? Tá ok? E calcular a constante também, elas estão tabeladas aqui, então ficou meio assim, né? Se ela está aqui embaixo, né? Por que eu vou fazer aqui em cima, né? É só para vocês verem, né, como é calculado. Tá? Então ele pediu para o oxigênio, nitrogênio e o ar seco, né? Então ele já tem aqui, né? O oxigênio, nitrogênio, deixa eu ver, isso, o oxigênio está aqui, nitrogênio e o ar seco. Então aqui seria o vapor stream, né? Depois vocês conferem aí, que é a água como vapor superaquecido, né? O vapor d'água, aliás, né? Aqui alguns exercícios que eu estou colocando aqui para vocês, calcular, né, determinar a pressão exercida pelo vapor nessas condições, né, tá? Então observe aqui que ele está utilizando a equação de gás perfeito para calcular as propriedades. Então ele está pedindo a pressão exercida pelo vapor nessas condições, né? Então ele está usando aqui a constante particular do meio substância, que é o vapor d'água, né? Então eu estou utilizando a equação de gás perfeito para calcular a minha pressão, né? Então eu tenho 10 kg de vapor d'água na temperatura 400 graus Celsius, tá? Então se eu for lá na tabela, não tem esse valor de 400 graus Celsius, né? Então provavelmente, né, eu vou estar numa região, né? Eu posso ir lá na tabela, por exemplo, de vapor superaquecido, né, para água, tá? Então eu vou ver aqui, mais ou menos ele está com, mas aqui ele deu volume, ele não deu volume específico, né? Então por isso que eu estava tentando vir aqui. Aqui ele deu volume, né, que está aqui do meu fluido que ocupa esse vaso, não o volume específico, né? Então eu estava querendo vir aqui na tabela com a temperatura de 400 e mais ou menos com esse volume, se fosse volume específico, né, eu poderia tentar ver pelas tabelas termodinâmicas mais ou menos qual a pressão. Então aqui ele vai calcular a pressão, né, utilizando a equação de gás perfeito. Aqui ele fala assim: compare os resultados com os dados da tabela das propriedades superaquecidas para o vapor d'água, tá? Mas eu vou, tudo bem, agora que eu vi aqui, né, ele deu a massa, né, tem um volume, né, então calculo o volume específico. Então se eu dividir o volume específico, né, o volume, né, pela massa, então eu vou ter 0,15, então é 400 e 0,15. Então deixa eu ver, 400 graus Celsius, vamos ver aqui, 0,15 é o volume específico. Aqui está diminuindo, então é mais para cá. 0,15, eu tenho que procurar. Então tá aqui, ó. Então provavelmente vai dar em torno de 2 megapascal essa resposta aqui, depois vocês conferem aí, tá? É o exercício 2.3 da aula 2. Então o que acontece? Eu tenho a temperatura, essa temperatura provavelmente, ele já falou também que é vapor d'água, né? Mas essa temperatura, como ela está acima do ponto crítico, provavelmente ele deve estar como vapor superaquecido. Então ele deu o volume e deu a massa, tá? O volume específico é o volume dividido pela massa. Se eu dividir esse volume por essa massa, eu tenho o volume específico. Então o volume específico dele deu em torno de 0,15, então praticamente eu estou nessa região aqui, ó, tá? Eu tenho a temperatura de 400, tá? E o volume específico 0,15, provavelmente essa pressão aqui
vai dar em torno de 2 megapascal utilizando essa tabela aqui, né? Tá? Então poderia ser que também, ó, não, porque aqui está 700 graus Celsius, então não poderia ser esse volume específico que eu estou passando o mouse aqui, tá? Aqui tem um outro exercício também que ele pede para calcular um tanque, tal, depois eu já passei isso para vocês, né? A divisória e tem um tanque que tem duas regiões, ele tira separados por uma divisória. Ele retira essa divisória e o que acontece? Eu tenho, né, uma massa no lado esquerdo e outra massa no lado direito. Né? Não sei se ele tá como vácuo, né? E aí o que acontece? A massa final é igual à massa do lado esquerdo mais a massa do lado direito, né? Então a partir daí da massa eu isolo aqui da equação de estado, né, a massa e vou trabalhando com as grandezas, né, e tentar calcular o que ele está pedindo. Observe que aqui, né, a temperatura tem que trabalhar, né, na escala Kelvin, tá? E a pressão, toma cuidado também com as unidades. Essa aqui eu pedi para vocês, né, darem uma olhada aqui, tá? Depois eu vou deixar vocês fazerem, ó. Eu deixei o gabarito aqui embaixo, tá? Ele pede para calcular o título e a entalpia, tá? De 1 kg de mistura de água e vapor num recipiente fechado, comporta-se, ele fala que comporta-se com 1/3 de líquido e 2/3 de vapor em volume, tá? A temperatura é 151,1. Então, se ele falou que tem líquido e tem vapor, significa que essa aqui é a minha temperatura de saturação. Então, ele quer calcular o volume total e a entalpia H, tá? Então, vou deixar para vocês fazerem a resolução daqui, ó, tá? Dá um print screen aí no vídeo. Ok. Não ficou muito clara a imagem, né? Tem mais um pedacinho aqui. Tá? Vamos ali para a aula 3. Vou pegar aqui a aula 3. Aula 3. Aula 3. Aqui, vamos lá. Aqui ele fala das tabelas termodinâmicas, tá? Como que a gente pode calcular aqui, por exemplo, né, as propriedades na região bifásica, né? Então, se a gente substituir aqui o título, né, para 0 e título igual a 1, a gente obtém a entalpia do líquido saturado ou a entalpia para vapor saturado seco, né? Tá? Aqui então a gente trabalhou também alguns exercícios, eu fiz com vocês usando as fórmulas que estava veio daquele texto em inglês, usando as tabelas, que foi, acho que foi a última aula, né? A gente calculou as propriedades termodinâmicas da água na região bifásica usando as tabelas, né? E aqui ele sempre está pedindo aqui, né? Ele determina o volume específico, energia específica, entalpia, entropia da água, né, a 2,5 megapascal. Então então ele está pedindo, ele não fala, né, nada se ele fala para líquido e vapor saturado. Ele está falando então entropia para o líquido e para o vapor saturado, né? Então ele está querendo calcular tanto para líquido como para vapor. Então é mais para pesquisar nas tabelas, né? Então eu tenho a pressão de 2,5, como ele está pedindo, né, para calcular para o líquido e vapor saturado. Então é líquido saturado e vapor saturado seco, né? Então são as propriedades para título igual a 0, que está aqui no lado esquerdo que eu estou passando o mouse, é título igual a 1. Então para a tabela de pressão, tá, se a gente for usar as tabelas, e a gente já fez exercício, né? Eu vou lá na pressão de 2 megapascal. Aqui está em bar, né? Então tenho que transformar 2 megapascal para bar, tá? Então ele é 2,5, tá? 2,5 megapascal é 25 bar. Então eu vou aqui para 25 bar, tá? Aqui, ó, e vou anotar todos esses valores que eu estou passando o mouse aqui, tá? Tá ok? Então ele está pedindo quais são essas propriedades, né? Volume específico, entalpia, energia interna, entropia,
para título igual a 0 e título igual a 1. Na letra B, né, ele pede o volume específico, entalpia, entropia, e ele dá a condição. Então ele deu agora a pressão e a temperatura, né? Então a primeira coisa, para 10 bar, a temperatura de saturação é 179,9. Então, como ele está a 300, significa que ele está na temperatura, ele está na condição de vapor superaquecido, né? Então eu vou lá na tabela de vapor superaquecido, tá? Então de lá eu vou conseguir tirar. Se tiver direto, é só anotar. Se não tiver, por exemplo, usando essa tabela, evidentemente eu tenho que fazer interpolação linear. Então ele está com 10 bar, vamos ver se tem aqui só para ver. 10 bar, então aqui tem 10 bar, 300 graus não tem, tá vendo? Então eu tenho que fazer interpolação aqui, ó, tem que fazer 1, 2, 3, 4 interpolações, né? Se ele pedir as 4 propriedades, né? Ele pediu só 3 aqui, né? A energia interna ele não pediu. Então eu tenho que fazer 3 interpolações. Então eu estou aqui no tabela 1, né, para fluido água, né, na condição de vapor superaquecido, né, a pressão aqui do exercício que está fornecendo a letra B, que é 10 bar. Aqui tem 10 bar, mas não tem a temperatura de 300 graus Celsius, então tem que fazer interpolação, tá? Aqui um outro exercício também, né, ele pede para calcular as propriedades para a água comprimida, né, as propriedades saturadas da água, né, e pede também para comentar os desvios dos valores obtidos entre as duas formas, tá? Então vou deixar aqui. Observe que quando eu tiver meu líquido, meu fluido na região líquida, como eu falei agora há pouco, né, você pode adotar, por exemplo, se ele tiver como líquido uma temperatura de 80 graus Celsius, você pode adotar como se ele tivesse como líquido saturado, ou seja, título igual a 0. Isso facilita, né? Isso porque na fase líquida as propriedades variam um pouco, né? Então existe uma aproximação aí, tá? Aí eu vou deixar para vocês fazerem aí, tá? Ele vai calcular aqui a variação percentual, né? Deu muito baixa, né? Tá? No cálculo aqui dos resíduos da tabela de líquido em relação à de saturação. Então provavelmente ele foi procurar as tabelas, né, considerando a propriedade real mesmo com líquido comprimido ou líquido subresfriado, e considerando como a propriedade de líquido saturado, que é para título igual a 0. Então ela desvia muito pouco, tá vendo? Tá? Então vou deixar para vocês aí. Teve que fazer interpolação, tá? E eu coloquei aqui um exemplo de interpolação, né? São só exemplos. Essas interpolações não tem nada a ver com exercício, tá? Vocês dão uma olhadinha aí. Aqui a gente apresentou as tabelas, aqui são outras tabelas, tá? A gente vai usar essa daqui da direita na prova, não essa daqui, tá? Então eu estou na aula, no arquivo resumo, da aula 3, tá? Propriedades termodinâmicas. A gente já comentou bem, né? Aqui tem mais exercício, tá? Que vocês podem fazer aí. Deixa eu ver o que ele está pedindo aqui. Eu utilizei aqui, né? Ele utilizou o programa, né? Ele está pedindo a massa de vapor, o título, né? E a massa de líquido, tá? Tá ok? Então deixa eu ver quais são as condições que ele colocou aqui. Então considere um cilindro de volume interno tal. Observe que o volume interno aqui, né, já é uma constante, tá? Então significa que provavelmente o volume não vai alterar, tá? Então o processo é isovolumétrico, né? Tem 10 kg deu a massa, agora não é a água, é o refrigerante 134A. Então tomar cuidado na prova de não ir lá pegar as coisas para a água, tá? O cilindro é usado para fins de reposição de refrigerante, sistema de refrigeração. Em um dado dia a temperatura é 26 graus Celsius, temperatura ambiente. Admita que o refrigerante dentro do cilindro está em equilíbrio térmico com o meio ambiente. Determine a massa de refrigerante no estado líquido e o estado vapor dentro do cilindro. Então ele está pedindo a massa do refrigerante na fase líquida e a massa do refrigerante na fase vapor, né? Tá? Então tem que procurar lá na tabela, né? Eu tenho aqui o volume, tá? E tenho a massa. Então eu tenho aqui então o volume específico, né?
e tem a temperatura, tá? Então vamos ver se essa tabela, se ela tem esse refrigerante aí, essa substância, né? Mas eu acho que tem sim. É o 134A, tem, tá? Então eu vou na tabela do refrigerante 134A, tabela de temperatura, que então é a tabela A10, tá? Lá na tabela A10. Tabela 10, então aqui, ó. Tá? Tabela de temperatura, refrigerante 134A saturado, tá? Líquido vapor. Então ele deu lá a temperatura de 26, tá? E eu tenho aqui, ó, já achei. Tá? Então a sua pressão de saturação é 6,85 bar, né? E aqui eu vou tirar as outras propriedades, tá? E ele deu o volume específico, tá? Na verdade ele deu o volume e a massa, dividindo um pelo outro, tem um volume específico, é 0,01, 0,014, né? Então, isso, então ele está na região bifásica realmente, ele está entre esses dois números aqui, ó. Porque o volume específico para título igual a 1 é 0,03 praticamente. Tá? Então ele está na região realmente bifásica, nessa condição aqui de volume. Então, como o volume do cilindro é um volume rígido, né? Então esse volume ele não vai se alterar. E como o fluido, né, provavelmente a parte de vapor vai ocupar todo o volume, né, dele, né, desse recipiente, desse cilindro, né, provavelmente um cilindro de metal. Então se eu dividir esse volume pela massa, né, se eu tenho o volume pela massa, eu vou ter, né, o meu volume específico, né, e aí eu consigo trabalhar e calcular o título, que é o que ele vai fazer aqui. Então ele imprimiu aqui a tabela de volta, aqui tem uma explicação e tal, né, essa aqui são outra tabela, né, e aí ele tirou lá, né, se eu vim aqui, né, você observa que aqui é 0,8309 vezes 10 a menos 3, né, aqui ele já arredondou. E o volume específico para título igual a 1 é 0,0293. Aqui ele arredondou para 0,03, né? Então está embutindo um erro aqui, né? Na prova é interessante ir carregando todos os números, né? As casas decimais na calculadora. E no final, deixar pelo menos ali, dependendo do tipo de exercício, por exemplo, esse aqui tem que deixar com mais casas, né? Ok, se eu arredondar aqui, o volume específico para título igual a 0 é 0, né? É 0,0. E depois aqui ele calcula, né, tendo o título, né, a massa de vapor, né, é o título, né, vezes a massa total, tá? Então, se eu multiplicar a massa de vapor, que é o título vezes a massa total, eu tenho a massa de vapor. E a massa de líquido é só fazer, né, 10 menos esse valor aqui que eu vou ter a massa de líquido, tá? Que ele chama aqui a massa total é a massa do vapor mais a massa líquida, né? Tá, ok? Então o título é a quantidade de vapor que tem na minha mistura líquido mais vapor, né? Então por isso que ele multiplicou, ele definiu aqui que massa do vapor é o título vezes a massa total, e não massa do líquido. Tá, ok? Aqui outro exercício envolvendo gás perfeito, tá? Aqui ele está trabalhando com amônia, tá? Então está em temperaturas aqui em unidades diferentes, tal. Ele está pedindo que ele quer a massa específica da amônia, tá? Então, adotando ela como sendo um gás perfeito, tá? Provavelmente ela vai estar como nessa temperatura aqui, provavelmente ela vai estar na fase gasosa, né? Que a gente não tem assim aquela noção, né, desse fluido aqui, né? Da água a gente tem, por aí vai, né? Mas de amônia é meio complicado, né? Então provavelmente ele vai estar, né, na fase gasosa, né? Então eu vou considerar ele como se ele tivesse fosse um gás perfeito, né? Então vou utilizar aqui a equação de gás perfeito, né? A equação de estado de gás perfeito, tá? Aí tem todos os valores aqui que a gente fornece, né? Aqui o peso molecular, né? Não está em quilo, está em grama, né? Então tem que tomar esse cuidado e carregar todas as unidades para não ver nenhum problema na hora de fazer a conversão, tá? Então esse aqui ele calculou aqui, né, utilizando a equação de estado para gás perfeito, tá vendo?
Então aqui é um exercício que envolve unidades não no sistema internacional, então é preciso ficar atento. Vamos lá para a aula 4 então. Aula 4 aqui. Tá. Diagramas, aula 4 eu falo do diagramas de propriedades termodinâmicas, tá? Então a gente apresentou alguns diagramas. A gente deu pouca atenção para o diagrama 3D, né, o PVT, né? Tá? Eu acho que a gente vai usar mais aqui os 2D, né? Aqui a temperatura em função da entropia, né? Da mesma forma a gente tem a região líquida, a região bifásica, a região de vapor. E observe que as linhas aqui, né, no diagrama T e V eu vou encontrar aqui com as linhas de entalpia constante. Olha como elas se comportam, né? Então, da mesma forma eu tenho que no diagrama T e V eu tenho da mesma forma se apresentam as linhas de pressão constante, né? Eu tenho agora aqui as linhas de entalpia constante, né? Que aparecem dessa forma aqui, tá? Então ajuda a gente a fazer uma análise termodinâmica, né, do processo que está ocorrendo dentro de um determinado equipamento, tá? Aqui o diagrama entalpia e entropia, tá? Que é o nosso famoso diagrama de Mollier, tá? Então a gente tem, né, observe que esse diagrama de Mollier, né, se eu for, deixa eu ver se ele está aqui fácil me abrir. Acho que eu não tinha aberto ele. Não tinha não. Abrir ele aqui. Eu quero dizer que o diagrama de Mollier aqui que a gente tem, ele foi feito um zoom em cima dele, né? Tá? Então, se vocês forem comparar aqui, aqui o diagrama de Mollier é entalpia pela entropia, né? Então aqui é um zoom, né? Então ele tem essa outra região aqui que não aparece aqui, né? Tá? Então é a região, esse diagrama que a gente vai também poder, a gente pode ser que a gente vai usar na prova, né? Então ele apresenta aqui já um corte em relação aqui o diagrama HS que eu estou mostrando aqui no lado esquerdo, né? Então a gente comentou sobre esse diagrama, as linhas de temperatura como se elas apresentam, né? As linhas de pressão, P1, P2, P3, as linhas de título constante dentro da região aqui de líquido mais vapor, que é a região que é amarela, né? Tá? A linha de líquido saturado e a linha de vapor saturado seco, né? Que é para título igual a 1. Tá? Então, a gente viu lá que tendo duas propriedades, a gente consegue definir o estado e calcular todas as outras propriedades. Então, se eu tenho pressão e temperatura, eu consigo calcular. Eu tenho que também as linhas de volume específico, né? Que eu não falei aqui, que é as linhas pretas aqui, né? Então, com valor, por exemplo, de pressão e temperatura, eu defino estado, eu tiro o volume específico, né? Eu tiro a entalpia, eu tiro a entropia, e por aqui a gente consegue ver, né, quando ocorre, por exemplo, a passagem no vapor dentro, por exemplo, de uma turbina a vapor, né, eu consigo ver como que se comporta o processo, a linha do processo aqui, né? Se a entropia vai aumentar, né, se a entropia se mantém constante, eu tenho um processo isoentrópico, né, e por aí vai. Aqui é o diagrama pressão versus entalpia. Então, aqui eu tenho como que se comporta as linhas de temperatura, né? Então, elas têm um comportamento já diferente. Na região bifásica, eu tenho processo isotérmico, né? A temperatura é constante. O ponto crítico, né? Aqui eu tenho as linhas, né, de entropia constante e as linhas de volume constante, né? Então, ele exemplificou só duas linhas aqui, mas tem outras, né? Tá? Então, é um diagrama, né? A gente não utiliza muito ele aqui não, mas é um diagrama também importante para a gente conseguir analisar como que aconteceu o processo em um determinado equipamento. Aqui à esquerda também eu tenho a região de líquido, região bifásica, região de vapor superaquecido, tá? No diagrama pressão versus entalpia. Tá? Aqui alguns exercícios, tá? A gente já fez bastante exercícios aí, já para vocês olhar aí, tá? Aqui eu fui dando um print aqui usando esse programa, né? Tá? Eu fui fazendo exercício aqui que eu peguei e
e fui dando um print aqui desse programa aqui que eu tenho trabalhado com vocês para tentar acompanhar aqui se está tudo certinho aqui e ver como é que vocês podem também fazer aí na prova, né, tá? Se na prova se eu pedir para usar as tabelas, vamos usar as tabelas, né? Se eu não falar nada, vocês podem fazer dessa forma aqui também, dar um print, né? Depois vocês vão bater uma foto e enviar, né? Vocês podem fazer dessa forma aí, tá? Não tem problema não. Se eu falar para usar as tabelas termodinâmicas, vocês vão usar essas tabelas aqui, ó. Eu estou mexendo com o mouse aqui, né? Se eu falar para usar, não falar nada, vocês podem usar esse programa, por exemplo, aqui, tem esse aqui para converter as unidades, tá? Agora, se eu falar, converta as unidades no texto, né? Então, vocês usam o programa de conversão aqui só para conferir, mas aí vocês fazem lá a escrita no texto, né? Por exemplo, se eu tenho a pressão lá em kgf por centímetro quadrado, aí você tem que transformar para Pascal, que é Newton por metro quadrado. Aí você tem as relações, né? De 1 kgf, por exemplo, pressão aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui 1 kgf. Aqui, ó. Tá, eu tô na pressão 1 kgf por centímetro quadrado. Tá ok? Eu quero transformar para Pascal. Então vem aqui, então vocês podem usar o programa para facilitar a guerra. Então 1 kgf por centímetro quadrado eu tenho em Pascal 98.066,5, tá? Então vocês colocam essa relação lá na prova e aí vocês vão cortando as unidades até chegar no sistema internacional. Vamos supor que eu quero que a pressão seja final calculada no sistema internacional. Então o sistema internacional é em Pascal, que é Newton por metro quadrado, né? Tá? Então aqui eu fui colocando, né, esse exercício aqui para que vocês pudessem acompanhar aí, né, como é que eu fui conferindo, né, a resolução do exercício usando o programa, né. Então aqui demonstra, né, o que acontece com o processo, então facilita a visualização, né. Então no diagrama TV, no diagrama PV, né, então aqui eu tenho o processo, né, de 1 para 2, depois de 2 para 3, né, então facilita o nosso estudo, né, termodinâmico, né, como que se encontra, né, num determinado ponto, né, ou um determinado estado, onde se encontra, né, nos diagramas, nos respectivos diagramas, né, o estado do meu fluido num determinado equipamento, né. Aqui ele tem um exemplo, um exercício bem simplesinho aqui, que ele calcula, ele tem as condições da entrada de vapor superaquecido na turbina. A turbina ela sempre vai trabalhar com vapor superaquecido. Se você tentar trabalhar com vapor saturado seco na entrada da turbina, ela vai ter problema de corrosão, de baixa eficiência, né? Isso vai ser bem problemático, porque ela vai estar trabalhando aqui com água, aqui, com mistura de água e vapor aqui dentro nas suas respectivas fases da turbina, né? Então aqui uma hora ele está trabalhando com carga total, que é pressão de 10 bar, tá? Então para essa condição, quando minha válvula estiver 100% aberta, eu vou estar nessa condição aqui, P1 e T1, né, pressão de 10 bar e temperatura de 300 Celsius, tá? E depois ele fala que ele trabalha, né, numa carga parcial, a pressão cai para 5 bar. Aí ele verifica aqui no diagrama de Monnier, né, esse aqui é o diagrama de Monnier, o diagrama de entalpia pela entropia, né? O que acontece se eu fechar ali a válvula, trabalhar em vez de 10 bar com a válvula aberta, com 5 bar com a válvula parcialmente, com carga parcial, né? Parcialmente fechada, vamos dizer assim, não totalmente fechada. Então ele fala também que no diagrama, analisando aqui esse processo do diagrama de Monnier, que é o diagrama de entalpia versus entropia, né, ele fala que o processo é adiabático. O processo adiabático significa que o processo é uma máquina que trabalha de maneira ideal, não real, né, é uma maneira, ele fala que é um processo adiabático reversível. O processo adiabático reversível é um processo que ocorre a entropia constante, então um processo isoentrópico. Então por isso que eu tenho uma reta aqui, ó, do processo, né, de 1
até 3. Então eu tenho dois processos, de 1 a 3 com a carga total e de 2 a 3 com a carga parcial, né? Então ele reduz a pressão de 10 para 5. Então ele pede aqui para calcular, deixa eu ver o que ele está pedindo para calcular aqui. Deixa eu ver que eu não estou lembrado dos exercícios. Pede-se indicar nos processos, no diagrama HS, que é o diagrama de Mollier, e obter os dados H, S, título e T. Tá? Então observe que ele deu na saída da turbina a pressão. Provavelmente na saída da turbina eu vou ter uma mistura bifásica. Tá? Como ele fala que a pressão é 0,1 bar e o processo ocorre em entropia constante, então significa que na saída, né, pegando aqui a linha de pressão constante, né, 0,1 bar é a mesma coisa que 0,01 megapascal, né? Essa tabela trabalha com pressões em megapascal e não em bar. Então ele cruzou aqui com a linha de pressão 0,01 megapascal, que é a pressão 0,1 bar. Ele cruzou e obteve o ponto de saída depois que o fluido passa pela turbina a vapor. Então aqui ele conseguiu tirar as outras propriedades. Por exemplo, se eu com esse ponto aqui, que é o ponto 3, vim para cá, eu tiro a entalpia, né? Que no caso ele colocou aqui em vermelho, que é 2360. Né? Com carga total, né, na saída a entalpia é 1.265 kJ por quilo, tá? Porque a entalpia aqui está em kJ por quilo. E a entropia está em kJ quilo Kelvin, a entropia específica, tá? Aqui é a entalpia específica, aqui é a entropia específica, tá? Então é um caso mais para calcular as propriedades via diagrama de Mollier, não usando as tabelas, tá? Ok. Aqui tem mais um outro exercício, tá? Vou deixar aí para vocês aí, ok? E vamos para a aula 5 agora. É o último arquivo que eu que eu passei para vocês, né? Aqui. Aqui a gente já chegou a falar um pouquinho de trabalho e calor, né? São as formas de energia que ocorrem na fronteira do sistema, né? Então, trabalho e calor depende do caminho, né? E não dos seus estados inicial e final para calcular o seu valor, tá? A gente viu que na termodinâmica, né, na física, né, trabalho é a força integral da força vezes a distância, né? Se eu tiver um trabalho de compressão e expansão, eu posso trabalhar com o trabalho integral da pressão versus a variação do volume. E a gente viu que na termodinâmica o conceito de trabalho, né, ele é dado da seguinte forma: o sistema realiza trabalho se o único efeito sobre o meio puder ser o levantamento de um peso, que na verdade vai acabar sendo, né, uma distância, né, vezes uma força vezes uma distância, tá? E essa força no caso aqui do peso seria, né, a força peso, né, tá? Mas é uma definição que existe na termodinâmica, né? A gente comentou, né, inclusive quando eu tenho, por exemplo, uma polia se movendo e dentro aqui do meu volume de controle, né, eu tenho aqui, por exemplo, o meu sistema, né, fechado, eu tenho aqui uma pá sendo girada por esse peso que está descendo, né? E eu tenho que o meu trabalho é positivo, que está entrando no sistema, e ele é calculado, né, como eu falei agora há pouco, né, pelo seu peso, que é a sua força, né, a força peso é o peso, o próprio peso vezes a distância, né? Então é dessa forma que eu calculo o trabalho que entra no meu sistema. Se eu tivesse aqui dentro, por exemplo, uma pá. A gente viu as definições de potência, né? Então eu posso trabalhar um trabalho, né, na forma de energia, né, que é joule ou newton vezes metro, ou se eu dividir por unidade de tempo, posso trabalhar com a forma de taxas, tá? Porque às vezes é mais interessante a gente trabalhar na forma de taxas. E também posso trabalhar, aqui não está falando, na forma de trabalho específico, né, quando eu não conheço a massa do meu sistema, né? Então vou trabalhar, vou determinar, né, no meu problema o trabalho específico, que é joule por quilo, tá?
Aqui são os trabalhos de compressão e expansão, né? A gente viu que os trabalhos eles dependem do processo, tá? Então eu vou ter um valor aqui no trabalho de expansão e compressão, eu vou ter que o meu trabalho em A vai ser menor que o trabalho em C, né? Porque a gente viu que o cálculo do trabalho aqui é a área sobre a curva, né? Onde é a integral de PDV, diferente do trabalho de escoamento, tá? Então, ok? A gente viu lá também nas aulas. Tá? Então, o trabalho de escoamento é diferente do trabalho de compressão e expansão aqui, tá? O trabalho de escoamento é o meu volume específico vezes a variação de pressão, tá? Então, a pressão que varia, né? Tá? Então tem as definições diferentes. Então no trabalho de escoamento, né, o cálculo do trabalho é dado, né, na área na curva, né, se eu pegar essa curva e projetar ela aqui em P, eu vou ter o trabalho de escoamento, né, e aqui para mim calcular o trabalho de compressão e expansão né, a área que eu uso aqui é a área que está relacionada em relação à abscissa, que é o meu volume. Tá? A gente comentou isso lá naquelas aulas passadas. Então aqui eu posso ter, de acordo com o meu tipo de processo que eu tenho, né, eu posso ter aqui um processo a pressão constante, né, eu posso ter um processo politrópico, eu posso ter um processo a temperatura constante, ou um processo politrópico, que é dado pela relação P vezes volume elevado a N, que é a minha expoente politrópica. Né? Então, de acordo com o valor dessa expoente, de acordo com o tipo de processo, eu calculo meu trabalho de compressão e expansão de acordo com esse processo. Enfim, né? Eu tenho que fazer essa integral aí, fazer um artifício matemático e substituir na integral de PDV. Né? Aí eu vou chegar numa certa expressão, por exemplo, essa daqui. Né? Tá? Então, nesse caso aqui, né, eu vou ter que, por caso de processo isotérmico, eu tenho a expoente politrópica igual a 1, o cálculo do meu trabalho, seja ele de compressão e expansão, é dado por P1, V1, né, desde que eu conheça essas propriedades para o estado inicial, logaritmo neperiano da relação do volume final pelo volume inicial. Aqui eu tenho mais exercícios envolvendo os trabalhos, tá? Então, ok. Vou deixar para vocês olharem. A gente fez também alguns exercícios, tá? Esse exercício aqui é clássico, a gente fez, né? Tá? Então aqui eu tenho processo isobárico, processo isotérmico, e aqui eu não vou ter trabalho, né? Porque não tem variação do meu volume, né? Para o processo 2D, né? Aqui um cilindro com êmbolo, né? Aqui é interessante esse exercício, tá? Porque ele tem aqui uma parte, né? Que ele tá na região bifásica, né? E ele tem um aumento, né? Eu vou fornecer energia, né? Então eu tenho um aumento da fase de vapor, né, no meu sistema. Né? Então ele pede aqui qual que é o trabalho específico. Né? Então eu vou ter que analisar se, por exemplo, se eu vou estar trabalhando, né, com a pressão constante ou com volume constante. Né? Então eu tenho que fazer essa análise. Se eu estiver trabalhando com um volume constante, né, provavelmente aqui eu vou ter meu êmbolo preso, né, fixado. Né? Se eu trabalhar com volume constante, se eu trabalhar com pressão constante, provavelmente esse êmbolo aqui vai estar livre, né? Ele pode se mover dependendo do valor da pressão. Então, muitas das vezes aqui eu vou ter que fazer um balanço de energia, né? Um balanço de forças na direção Y para calcular a pressão que tem aqui dentro, né? Descontar o peso aqui do meu êmbolo, considerando que o meu volume de controle se engloba apenas o fluido que está aqui dentro e não o êmbolo. Tá? Isso tem um exercício lá no Moran Shapiro. Deixa eu ver. Depois é bom vocês darem uma olhada. Deixa eu ver onde está aqui. Eu acho que é no capítulo 2. Deixa eu ver. Vamos ver lá. Vamos ver aqui se eu acho ele aqui fácil. Fácil e rápido, né? Acho que ele está aqui sim.
Então eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, tá? Não sei se eu apresentei esse exercício para vocês, né? Que eu faço aqui as anotações e apresento o exercício, mas eu acho que ele está aqui sim, quer ver? Esse aqui a gente fez, tá? Lá no início do curso, tá? Vou vendo, é muito parecido com esse que está aqui no arquivo do Word, né? Opa, esse aqui, né? Não, estou na aula. Aí, aula 4, 5. Tá. Esse aqui é muito parecido com o do livro, né? Deixa eu colocar o livro aqui. Pá. Opa. Aí não, né? Tá vendo? É muito parecido, né? Tá, aqui eu tô no capítulo 2 do Moran Shapiro, tá? Deixa eu ver, capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 2. Então é mais pra frente aqui que eu vou mostrar pra vocês o cálculo desse tipo de exercício que eu tô. Ver se ele tá aqui. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Isso, é isso aqui, ó. Tá? Depois vocês dão uma olhadinha nesse exercício aqui, tá interessante. Tá ok? Deixa eu aumentar aqui um pouco aqui. Tá? Esse exercício aqui do capítulo 2, tá? Ele tá bem explicadinho aqui. Tem hora que acontece. Uma hora ele considera que o volume de controle, a fronteira do sistema, tá, engloba só o fluido, o ar. E depois ele considera que ele engloba também o êmbolo, não só o ar, mas também o êmbolo. Então dá uma diferença, né? E ele faz uma análise aqui. Ele vai aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica para o sistema, tá? E aí ele vai calcular, né? Ele vai precisar o cálculo do trabalho de expansão e compressão. No caso aqui vai ser uma expansão porque ele vai ser aquecido por essa resistência, né? Tá? Então eu tenho que fazer um balanço de forças no pistão, né, em Y, né? Tá? Para me calcular essa pressão aqui, né? Fazendo esse balanço. Então o balanço de força, né? Então pressão é igual a força sobre a área. Então aqui eu tenho a minha força, o meu fluido, tá? Que é igual a força peso, tá? Mais a força a força que a pressão atmosférica exerce sobre o pistão, né? Então daqui isolando o P, né, eu vou ter, né, a minha força que eu vou substituir ela aqui para calcular o trabalho. Então eu preciso calcular esse P aqui, né, e depois saber como que ele forneceu o volume inicial e o volume final. Então cada exercício vai ter um jeitão aí, né? Ele pode ter dado isso aqui direto ou ele pode dar aqui as cotas, né? Ele dá a área e dá essa altura aqui, eu tenho o volume inicial ou final, tá? E o P eu tiro do balanço de forças. Isso considerando aqui o item A, onde o meu sistema termodinâmico, né, é delimitado, né, ele delimita aqui apenas o ar, né, não engloba aqui, como na letra B, o pistão, né, tá? Então vocês dão uma olhada aí. Deixa eu ver se tem mais um exercício aqui que também seria interessante vocês darem uma olhada no livro do Moran Shapiro, tá? Eu acho que não, deixa eu ver. Esse exercício é bem interessante aí. Então esse exercício aqui ele utiliza esse que eu acabei de mostrar aqui no Moran Shapiro, né? A primeira lei da termodinâmica para sistema fechado. Então isso a gente já abordou. Eu ia passar, eu não sei se eu passei isso aqui para vocês, tá? Mas ele está bem explicado aqui. Tá? Esse exercício ele está bem explicado. Nem sabe, né, se ele cair na prova, né? Mas ele tá o conceito interessante, né? Ele comenta aqui, né, a relação. Ele está pedindo aqui determine a transferência de calor da resistência do ar, né, para um sistema composto apenas do ar, né? Ele está pedindo a transferência de calor da resistência para o ar, né?
Então ele está pedindo quanto que vai quanto que essa resistência aqui, provavelmente está pedindo a taxa de transferência de calor, essa resistência para o ar. Então essa resistência está aquecendo o ar, então vai haver um trabalho positivo do meu sistema, né? Um trabalho de expansão, né? Então provavelmente o trabalho aqui deve dar positivo, tá? Deu positivo, tá em BTU aqui, né? Então tem que transformar isso aqui para Joule, tá? E depois ele aplica aqui a primeira lei, tá? Aqui a definição de, aqui a variação da energia interna, tá? Eu estou trabalhando aqui com valores não específicos, tá? Então aqui a unidade aqui é Joule, né? No caso aqui ele está trabalhando em BTU, tá? E aqui parece que foi dado essa variação de energia interna aqui, né? Eu tenho o trabalho que eu calculei aqui em cima, eu tiro qual que seria essa taxa, essa energia, né? Não é taxa não. Então é a energia que o meu dissipador fornece ao ar, no caso da letra A aqui, né? Essa variação da energia interna aqui de 18 BTU por libra massa, né? Acho que ele forneceu no exercício aqui, ó. Deixa eu ver, se eu não me engano, ele forneceu aqui, ó, tá? Então eu calculei qual foi a energia utilizando a primeira lei da termodinâmica para sistema fechado, né? Do meu qual que foi a energia que minha resistência forneceu para o ar usando a primeira lei, tá? Mas eu tive que utilizar aqui, né, a definição de trabalho, né, tá? Então aqui continuando esse último arquivo do resumo, tá? Então eu estava aqui. Então aqui tem que verificar o que ele está pedindo, tá? Então se ele está na condição bifásica inicial, afinal ele estava na bifásica ou não estava, né? Se eu precisar calcular esse P aqui, né? Eu tenho que fazer o balanço de energia, de forças em Y, né? Tá? Como ele fez lá no livro, como eu acabei de mostrar no livro do Moran Shapiro, né? No caso aqui a pressão é constante, então provavelmente ele deu pressão constante. Então esse caso aqui, vamos dizer assim, entre aspas, é um caso mais simples, tá? Tá bom. Aqui já tem outro caso, tá? Muito parecido também, só que ele tem alguns pesos. Então provavelmente pode ser que ele considere, tem que fazer o balanço de energia aqui, balanço de força para calcular esse P aqui inicial, para me substituir aqui na integral de PDV, né? Ou não sei se ele considerou que o P é constante, tá bom? E aqui eu falo, né, definição de calor, né? O calor é uma transferência de energia, né, que ocorre na fronteira do sistema, que não está relacionado com transferência de massa, né? E ocorre unicamente devido à diferença de temperatura, tá? Já trabalho ocorre devido à diferença de propriedades intensivas, né? Como pressão, velocidade e tal, além daquela definição termodinâmica de trabalho. Lá na física, né, ou definição matemática, a integral de força vezes o deslocamento, né? É o trabalho integral de força vezes deslocamento, tá? A gente viu que o trabalho, né, depende utiliza-se uma diferencial inexata, né, porque depende do caminho, né. Quando eu tenho um processo diabático, o trabalho é zero, tá? A gente pode trabalhar também com taxas, que é joule por segundo ou em watt, tá? Aqui interessante isso aqui, tá? Calor e trabalho, né, são ambos fenômenos transitórios. Sistemas nunca possuem calor e trabalho, porém qualquer um deles ou ambos atravessa a fronteira do sistema quando o sistema sofre uma mudança de estado. Tanto calor como trabalho são fenômenos de fronteira, tá? Ambos são observados somente nas fronteiras do sistema e ambos representam energia atravessando a fronteira. E tanto calor como trabalho são funções de linha e têm diferenciais inexatos. Seus valores dependem do processo ou caminho, como a gente já comentou, tá? Aqui tem alguns exercícios para vocês, né? Aqui eu coloquei esse exercício aqui que é para vocês darem uma analisada aí, tá? Então vocês têm também esse do livro aí, vocês podem analisar e estudar, tá na página 38 do capítulo 2 do Moran Shapiro. Então aqui, deixa eu ver se é o 2 mesmo.
esse livro aqui ele não tem as páginas, é o capítulo 2, tá? Exemplo 2.3 é capítulo 2. Tá? Então vocês podem comparar a resolução desse exercício aqui com esse daqui, para vocês verem. Nesse aqui vai precisar fazer um balanço de forças, tal, ver o que ele forneceu aí, tá bom? Então, pessoal, a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, né? Então seria o capítulo, deixa eu ver, 3 do Moran-Shapiro. Estou abrindo aqui. Não, essa aqui vai cair. Tá? São as propriedades termodinâmicas, né? Seria equivalente a mais ou menos como se fosse substâncias puras. Então isso aqui cai. Tá? O que não cai é o capítulo 4 do Moran-Shapiro. Tá? Então isso aqui eu vou deixar para a segunda prova. Tá? Isso aqui eu vou começar a trabalhar com vocês usando aquele texto em inglês, né? A partir do dia 29 de outubro, tá? E desses textos que eu passei para vocês, né? Cai até são os textos que resumo em português, cai até a aula 5, tá? Que é esse daqui, tá? Cai até esse daqui, então, tá bom? Então, pessoal, agradeço então a presença aí para quem assistiu aí, tá? Então, dia 20 de outubro a gente faz tira dúvida, tá? Eu estou terminando aqui a aula, uma aula tipo uma revisão, né? Aula do dia 15 de outubro de 2020, tá? Dia 20 de outubro a gente tira as dúvidas, tá? Ao vivo, vou passar o link para vocês do Google Meet. Dia 22 de outubro a gente faz a prova, vou entrar ao vivo também, é quinta 1h30, né? E dia 27 eu vou fazer a vista da prova, tá? Vou comentar ela mesmo para quem não pedir, tá? Eu vou comentar, entrar ao vivo também às 10 da manhã, na terça-feira, dia 27 de outubro. E dia 29 a gente começa aí falar da primeira lei para volume de controle, tá bom? Um abraço então, pessoal. Até mais então.